Meu nome é Marina, e esta é a história de como minha vida virou de cabeça para baixo em uma única tarde de verão. Era julho de 2024 e eu tinha 28 anos, trabalhava como arquiteta em um escritório conceituado de São Paulo e achava que tinha tudo sob controle. Como eu estava enganada! Beatriz era minha melhor amiga desde a faculdade. 10 anos de amizade, segredos compartilhados, lágrimas e risadas. Ela era como uma irmã para mim. Por isso, quando ela me ligou naquele sábado, eufórica, dizendo que havia conhecido o homem da sua vida, eu fiquei genuinamente feliz por ela. Marina, você precisa conhecê-lo. Ele é perfeito, juro. Alto, moreno, olhos verdes que parecem duas esmeraldas. E inteligente, nossa, como ele é inteligente. É médico cardiologista, imagina só. Beatriz sempre foi dramática, mas havia algo diferente em sua voz, uma felicidade que eu não ouvia há anos. Depois do relacionamento tóxico que ela havia terminado 6 meses antes, ver minha amiga assim me encheu de esperança. Quando vou conhecer esse príncipe encantado? Perguntei brincando. Hoje ele vai jantar conosco no terraço, às 8. Meu coração saltou. O terraço era nosso restaurante especial, onde celebrávamos todas as ocasiões importantes. Beatriz estava levando isso a sério. Passei a tarde toda me arrumando. Não sei por que me preocupei tanto com minha aparência. Talvez porque queria causar uma boa primeira impressão no homem que fazia minha melhor amiga tão feliz. Escolhi um vestido azul marinho que realçava meus olhos castanhos e deixei meus cabelos loiros soltos, do jeito que gostava. Cheguei ao restaurante pontualmente às 8. Beatriz já estava lá, radiante, em uma mesa no canto. E ao lado dela, meu mundo parou. Ele se levantou para me cumprimentar e eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Era exatamente como Beatriz havia descrito, mas suas palavras não faziam justiça. Ele tinha uma presença magnética, um sorriso que iluminava todo o ambiente. Quando estendeu a mão para me cumprimentar, um arrepio percorreu minha espinha. Marina, este é o Diego, disse Beatriz, com os olhos brilhando de felicidade. Muito prazer, Marina. Bia fala tanto de você que sinto que já te conheço há anos. Sua voz era grave, envolvente. Quando nossos olhos se encontraram, senti uma conexão que me assustou. Era como se ele pudesse ver diretamente em minha alma. O prazer é meu, consegui responder, tentando manter a compostura. O jantar foi uma tortura doce. Diego era tudo o que Beatriz havia dito e mais. Conversamos sobre arquitetura, ele tinha um conhecimento surpreendente sobre o assunto. Falamos de viagens, livros, cinema. Ele era engraçado, inteligente, atencioso. Mas o pior de tudo, ele era completamente apaixonado por minha melhor amiga. Quando nos despedimos naquela noite, Diego me abraçou educadamente, e eu senti seu perfume, algo amadeirado e masculino que me fez fechar os olhos por um segundo a mais do que deveria. Foi um prazer te conhecer, Marina. Espero que nos vejamos em breve. No caminho para casa, chorei no carro. Chorei porque me apaixonei à primeira vista pelo homem que jamais poderia ter. Chorei porque minha melhor amiga havia encontrado sua alma gêmea. E chorei porque sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. As semanas seguintes foram um inferno particular. Beatriz estava radiante e queria dividir cada momento de felicidade comigo. Diego se tornou presença constante em nossas vidas. Jantares, cinema, churrascos, praia. Eu não podia recusar os convites sem levantar suspeitas, então sorria e fingia estar feliz, enquanto por dentro meu coração se despedaçava um pouco mais a cada encontro. Diego era gentil comigo, sempre perguntava sobre meu trabalho, lembrava de detalhes de nossas conversas anteriores. Às vezes eu o pegava me olhando, e por um instante ilusório pensava ver algo além de cortesia em seus olhos. Mas então ele voltava sua atenção para Beatriz, e eu me lembrava da realidade cruel. 3 meses depois de conhecê-lo, aconteceu o primeiro incidente. Estava em casa, em uma sexta-feira à noite, tentando me distrair com o trabalho, quando a campainha tocou. Era Diego, encharcado pela chuva.
Desculpe incomodar, Marina. Tive uma discussão com a Bia e preciso de um lugar para esfriar a cabeça. Posso entrar? Meu coração disparou. Estar a sós com ele era perigoso, eu sabia disso. Mas como poderia negar ajuda ao namorado da minha melhor amiga? Claro, entre, você está ensopado. Ofereci uma toalha e preparei um café. Ele se sentou no meu sofá, passou as mãos pelos cabelos molhados e eu tive que me concentrar para não ficar olhando. Sobre o que vocês discutiram? Perguntei, tentando soar casual. Bobagem. Ela quer que eu conheça os pais dela no próximo fim de semana, mas eu tenho um congresso médico. Ela achou que estou priorizando o trabalho. Ele suspirou e me olhou com aqueles olhos verdes que me hipnotizavam. Você acha que estou sendo insensível? A pergunta me pegou desprevenida. Ele realmente queria a minha opinião ou estava apenas sendo educado? Bem, Bia é minha melhor amiga há 10 anos. Eu a conheço bem. Parei, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ela é apaixonada por você, Diego, completamente apaixonada. Para ela, te apresentar aos pais é um grande passo, representa que vocês têm futuro juntos. Ele assentiu, pensativo. E você, o que acha sobre relacionamentos sérios? Meu coração falhou uma batida. Por que ele estava perguntando isso? Eu acredito no amor verdadeiro, respondi honestamente. Acredito que quando encontramos a pessoa certa, devemos lutar por ela. Nossos olhares se encontraram e por um momento eterno senti uma tensão no ar que me fez tremer. Ele se inclinou ligeiramente para frente e por um segundo delirante pensei que ele fosse me beijar. Mas então ele se afastou, passou a mão pelo rosto e suspirou. Você tem razão, vou ligar para ela e me desculpar. Ele se levantou, me agradeceu pelo café e pela conversa e foi embora. Eu fiquei no sofá tremendo, tentando entender o que havia acontecido. Havia sido apenas minha imaginação? Ou realmente houve um momento entre nós? Naquela noite, não consegui dormir. O verão chegou e com ele a viagem que mudaria tudo. Beatriz planejou um fim de semana em Búzios para comemorar 6 meses de namoro. Ela me convidou para acompanhá-los, junto com mais 3 casais de amigos. Eu quase recusei. A ideia de passar 3 dias vendo minha melhor amiga feliz nos braços do homem por quem estava perdidamente apaixonada parecia masoquismo puro. Mas Beatriz insistiu tanto que não tive como negar. A casa alugada era linda, de frente para o mar. No primeiro dia, tudo correu normalmente. Praia, almoços longos, conversas relaxantes. Eu tentava manter distância de Diego, mas em um grupo pequeno isso era quase impossível. No segundo dia, acordei cedo e fui caminhar na praia. O sol estava nascendo, pintando o céu de tons rosados e dourados. Era um momento de paz que eu precisava desesperadamente. Estava voltando quando o encontrei na varanda, tomando café. Bom dia, madrugadora, ele disse, sorrindo. Bom dia, não consegui dormir. Nem eu. Ficamos em silêncio, observando o mar. Havia algo no ar, uma tensão que eu não conseguia nomear. Marina, posso te fazer uma pergunta? Assenti, sem saber se queria ouvir. Você tem namorado? A pergunta me surpreendeu. Por que ele queria saber? Não, por quê? Curiosidade. Uma mulher como você, é difícil acreditar que esteja sozinha. Uma mulher como eu? Ele me olhou intensamente. Inteligente, bonita, carinhosa. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. Meu coração disparou. O que ele estava fazendo? Por que estava dizendo essas coisas? Diego, você está namorando minha melhor amiga. Eu sei. A simplicidade da resposta me desconcertou. Ele sabia, mas mesmo assim? Então, por quê? Porque não consigo parar de pensar em você. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Não diga isso. Por quê? Porque é verdade? Ele se aproximou de mim e eu deveria ter me afastado. Sabia que deveria, mas meus pés pareciam colados no chão. Desde o dia que te conheci, Marina, não consigo tirar você da minha cabeça. Diego, pare! Você está com a Beatriz. E me odeio por isso.
Me odeio porque ela é uma pessoa maravilhosa e não merece o que estou sentindo. Me odeio porque você é a melhor amiga dela e isso torna tudo errado, mas não consigo controlar o que sinto por você. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto. Você acha que é fácil para mim? Acha que escolhi me apaixonar pelo namorado da minha melhor amiga? As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Pronto, estava dito. Ele me abraçou e por um momento me permiti derreter em seus braços. Senti seu perfume, o calor de seu corpo, a força de seus braços ao meu redor. Era tudo o que eu queria e tudo o que não podia ter. Marina, Diego, vocês estão aí? A voz de Beatriz nos separou como um choque elétrico. Nos afastamos rapidamente. Eu enxuguei as lágrimas às pressas. Estamos aqui, amor, Diego respondeu, sua voz surpreendentemente firme. Beatriz apareceu na varanda de camisola, linda como sempre. Que vocês estão fazendo acordados tão cedo? Disse Diego, e encontrei a Marina voltando da caminhada. Ai, que fofo, meus dois amores conversando. Ela se aproximou e beijou Diego. Vou preparar o café da manhã para todo mundo. Marina, vem me ajudar? O resto da viagem passou em um borrão. Eu evitava ficar a sós com Diego, mas sentia seu olhar sobre mim constantemente. Beatriz, alheia a tudo, estava radiante, planejando o futuro com ele. Na última noite, ela anunciou que Diego havia pedido ela em casamento na praia, na noite anterior. Senti o mundo desabar. Os preparativos do casamento foram uma tortura. Beatriz queria minha opinião sobre tudo: vestido, flores, decoração, convites. Ela estava eufórica e eu precisava fingir felicidade enquanto meu coração se despedaçava. Diego e eu nos evitávamos, mas quando nos encontrávamos, a tensão era palpável. Houve momentos em que pensei que ele fosse cancelar tudo, confessar a Beatriz e assumir seus sentimentos por mim. Mas ele nunca fez. 2 semanas antes do casamento, Beatriz me pediu para ser sua madrinha de honra. Marina, você é minha irmã de coração. Não posso imaginar meu casamento sem você ao meu lado. Aceitei porque não tinha escolha. Como poderia recusar sem dar explicações? Na despedida de solteira, enquanto todas as amigas celebravam, eu bebi mais do que deveria. Quando chegou a hora de fazer um brindê, as palavras saíram tortas. A Beatriz, minha melhor amiga, que merece toda a felicidade do mundo com o homem que escolheu amar. Algumas meninas acharam estranho o tom da minha fala, mas Beatriz estava alegre demais para notar. 3 dias antes do casamento, recebi uma mensagem de Diego. Preciso te ver, é urgente. Marcamos de nos encontrar em um café discreto. Quando chegou, ele estava diferente, abatido, com olheiras, como se não dormisse há dias. Marina, não posso me casar com ela. Meu coração parou. O que você está dizendo? Estou dizendo que estou apaixonado por você, perdidamente apaixonado, e não posso começar um casamento baseado em mentira. Diego, não. Me escuta. Ele segurou minhas mãos. Fujo com você. Vamos embora de São Paulo. Começamos uma vida nova em qualquer lugar. Eu sei que você me ama também. Vi nos seus olhos. Por um momento me permiti sonhar. Nós dois, longe de tudo e de todos, livres para nos amarmos sem culpa. Seria perfeito. Mas então pensei em Beatriz, em sua felicidade, em seus planos, em nossa amizade de 10 anos. Não posso fazer isso com ela. Marina, ela te ama, Diego. Está construindo toda a vida dela em torno de você. Se eu fizer isso, não apenas destruo o coração dela, mas também nossa amizade. Não posso viver com essa culpa. Então, o que você quer que eu faça? Case-se com ela, seja feliz, esqueça-me. Você acha que consigo esquecer você? Tem que conseguir, pelos 3. Me levantei para sair, mas ele me segurou. E se eu te disser que não amo mais a Beatriz, que o que sinto por ela não é mais amor romântico, mas apenas carinho? Parei. Essa informação mudava tudo. Você tem certeza? Absoluta. Desde que te conheci, o que sinto por ela se transformou. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas não é você.
Fiquei paralisada. Se ele realmente não amava mais Beatriz, então eu estaria salvando-a de um casamento sem amor? Ou estaria roubando dela a chance de reconquistar o coração do homem que amava? Diego, eu preciso pensar. Temos 3 dias. Eu sei. A noite antes do casamento foi a mais longa da minha vida. Fiquei no quarto de hotel, olhando para o teto, pesando todas as opções. De um lado, minha felicidade e a do homem que amava. Do outro, a felicidade da minha melhor amiga e 10 anos de amizade. Às 3 da manhã, meu celular tocou. Era a Beatriz. Marina, você pode vir ao meu quarto? Não consigo dormir. Quando cheguei, ela estava chorando. O que aconteceu? Tenho um pressentimento terrível, como se algo estivesse errado. Meu sangue gelou. Ela sabia de alguma coisa? Errado como? Não sei explicar. Diego está estranho há semanas, distante. Às vezes tenho a sensação de que ele está pensando em outra pessoa. Engoli em seco. Você conversou com ele sobre isso? Tentei, mas ele sempre desconversa. Diz que está nervoso com o casamento, pressão no trabalho, essas coisas. Ela me olhou com os olhos vermelhos. Marina, você acha que ele me ama de verdade? Era a pergunta que eu mais temia. E naquele momento, olhando para minha melhor amiga vulnerável e assustada, soube que jamais poderia destruir sua vida. Claro que ama, Bia. Você está nervosa, é normal. Amanhã vai ser o dia mais feliz da sua vida. Você tem certeza? Absoluta. Menti olhando nos olhos dela. E naquele momento, tomei minha decisão. O casamento seria às 4 da tarde em uma igreja histórica no centro da cidade. Acordei cedo, tomei banho, me arrumei mecanicamente. No espelho, vi uma mulher vestida de azul marinho, a cor que Diego disse que ficava linda em mim, com um sorriso falso colado no rosto. Às 2 da tarde, encontrei Diego no jardim da igreja. Ele estava lindo no smoking preto, mas seus olhos estavam desesperados. Decidiu? Ele perguntou. Sim. E? Você vai se casar com ela, e nós vamos fingir que essa conversa nunca aconteceu. Ele fechou os olhos, como se sentisse uma dor física. Marina, é a decisão certa, Diego, para todos nós. Não consigo. Tem que conseguir. A cerimônia foi linda. Beatriz estava radiante no vestido branco que havíamos escolhido juntas. Quando o padre perguntou se Diego aceitava Beatriz como esposa, houve um silêncio que durou uma eternidade. Ele me olhou entre os convidados e eu assenti quase imperceptivelmente. Sim, aceito. Quando eles se beijaram, senti uma parte de mim morrer. Na festa, dancei, sorri, fiz o discurso da madrinha. Ninguém percebeu que meu coração estava despedaçado. Apenas Diego, que me observava de longe com olhos tristes. À meia-noite, quando os noivos foram embora para a lua de mel, fui para casa e chorei até não ter mais lágrimas. Após o casamento, tomei uma decisão drástica: me afastar. Inventei que estava sobrecarregada no trabalho, que precisava de um tempo para focar na carreira. Beatriz estranhou no início, mas estava nas nuvens da lua de mel e vida de recém-casada, então não insistiu muito. Diego tentou me ligar algumas vezes nos primeiros meses, mas eu nunca atendi. Eventualmente, ele parou. Por 1 ano e meio, consegui manter distância. Beatriz e eu ainda nos falávamos, mas bem menos. Ela contava sobre a vida de casada, as alegrias, os pequenos conflitos normais, os planos de ter filhos. Eu ouvia e fingia interesse, mas cada palavra era uma faca no coração. Então, em dezembro de 2025, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Marina? Era Beatriz, chorando. Bia, o que aconteceu? Diego me deixou. O mundo parou novamente. Como assim? Ele disse que não me ama mais, que se casou comigo por obrigação moral, mas que não consegue mais fingir. Senti náusea. Bia, eu sinto muito. Marina, preciso de você. Você é minha única amiga verdadeira. Por favor, vem aqui. Como poderia negar?
Fui para o apartamento que eles dividiam, que agora era só dela. Encontrei Beatriz destroçada, com os olhos inchados de tanto chorar. Não entendo, Marina. Achei que éramos felizes. Claro, ele estava distante ultimamente, mas pensei que fosse trabalho, estresse. Ela me contou que Diego havia pedido o divórcio na semana anterior, logo após voltarem de uma viagem a Paris, que deveria ter sido romântica. Ele disse que me respeita demais para continuar vivendo uma mentira, que eu mereço alguém que me ame de verdade, completamente. E ele disse por que não consegue mais te amar? Beatriz me olhou com uma expressão estranha. Disse que há muito tempo ama outra pessoa, alguém que conheceu pouco antes de me conhecer, mas que só percebeu seus sentimentos depois. Meu sangue gelou. Ele disse quem é? Não, só disse que é um amor impossível, que nunca poderia ficar com essa pessoa, então prefere ficar sozinho para mim. Passei os dias seguintes cuidando de Beatriz. Ela estava devastada, mas há também uma parte dela que parecia aliviada, como se finalmente entendesse que algo sempre esteve errado. Sabe o que é pior, Marina? É que no fundo eu sabia, sempre soube que ele guardava algo de mim, mas escolhi ignorar porque queria tanto que desse certo. 3 semanas depois do divórcio de Beatriz, eu estava no supermercado quando o encontrei. Diego estava magro, barbudo, com olheiras profundas. Quando nossos olhos se encontraram, senti todas as emoções que havia suprimido por 2 anos voltarem como uma avalanche. Marina, Diego. Ficamos parados no meio do corredor, olhando um para o outro. Como está a Beatriz? Melhor, aos poucos. E você? Sobrevivendo. Ele deu um sorriso triste. Somos 2. Saí do supermercado com o coração disparado. Naquela noite, não consegui dormir. Será que agora, com ele separado, teríamos uma chance? Mas como poderia ficar com ele sabendo que isso destruiria de vez minha amizade com Beatriz? No dia seguinte, tomei uma decisão. Liguei para Beatriz. Bia, preciso te contar uma coisa. O que foi? Pessoalmente, podemos nos encontrar hoje? Nos encontramos em nossa cafeteria preferida, onde havíamos compartilhado tantos segredos ao longo dos anos. Respirei fundo e comecei. Beatriz, há algo que preciso te confessar, algo que deveria ter contado há muito tempo. Ela me olhou preocupada. O que é? Eu me apaixonei pelo Diego no dia que o conheci. O rosto de Beatriz passou por uma série de emoções: surpresa, mágoa, raiva, compreensão. Eu sabia, ela disse finalmente. Como? Eu não sou cega, Marina. Via como vocês se olhavam, a tensão quando estavam no mesmo ambiente. Tentei ignorar, fingir que não percebia, mas sempre soube. Fiquei chocada. E por que nunca disse nada? Porque tinha medo de perder vocês 2, medo de admitir que meu casamento era uma mentira. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Bia, eu juro que nunca... Eu sei que vocês nunca me traíram fisicamente, mas emocionalmente... Ela suspirou. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que ele me deixou por sua causa? A pergunta me pegou desprevenida. Não sei, talvez, provavelmente. Obrigada pela honestidade. Mais silêncio. E agora? Perguntei. Agora eu preciso processar tudo isso. 2 semanas se passaram sem notícias de Beatriz. Eu estava desesperada, achando que havia perdido minha melhor amiga para sempre. Então, em uma quinta-feira à noite, ela apareceu na minha porta. Podemos conversar? Preparei chá e nos sentamos na sala. Marina, passei essas 2 semanas pensando sobre nós, sobre Diego, sobre tudo o que aconteceu. Esperei, com o coração na garganta. Estou magoada, muito magoada. Vocês 2 me mentiram por anos, mesmo que para me proteger foi mentira. Bia, me deixa terminar. Ela respirou fundo. Mas também entendi algumas coisas. Vocês não escolheram se apaixonar. E vocês sacrificaram a felicidade de vocês para preservar a minha. Isso conta para alguma coisa. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto.
Mais importante ainda, percebi que meu casamento com Diego nunca foi real. Não da parte dele, pelo menos. E talvez eu também soubesse disso no fundo e tenha me agarrado à fantasia. O que você está tentando dizer? Estou dizendo que talvez vocês mereçam uma chance. Vocês se amam de verdade, isso é óbvio. E depois de tudo que passaram, de todos os sacrifícios que fizeram, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Bia, você tem certeza? Não tenho certeza de nada. Vai doer muito, vai ser estranho, vai levar tempo para eu me acostumar com a ideia. Mas prefiro ter vocês dois na minha vida, mesmo que juntos, do que não ter nenhum de vocês. Ela se levantou, mas tem uma condição. Qual? Quero que vocês esperem 1 ano. 1 ano para eu me curar completamente, para processar tudo isso, para me acostumar com a ideia. E durante esse ano, quero que vocês tenham certeza de que é isso mesmo que querem. Porque se começarem e não der certo, aí sim vou perder vocês dois para sempre. Concordei imediatamente. E Marina, sim. Obrigada por não ter me traído durante todos esses anos. Sei que deve ter sido um inferno. Ela me abraçou e eu senti que, apesar de tudo, nossa amizade poderia sobreviver. O ano que se seguiu foi estranho, mas também curativo. Beatriz e eu conversávamos regularmente, reconstruindo nossa amizade sobre bases mais honestas. Ela começou terapia, retomou hobbies antigos, conheceu gente nova. Diego e eu não nos falávamos, respeitando o acordo. Mas às vezes eu o via de longe, no trânsito, em algum restaurante, numa festa onde tínhamos amigos em comum. Sempre que nossos olhos se encontravam, era como se uma corrente elétrica passasse entre nós. Por volta do 8º mês, Beatriz começou a namorar um colega de trabalho, um homem doce e atencioso que claramente a adorava. Quando ela me contou, senti um alívio enorme, não apenas pela felicidade dela, mas porque significava que ela realmente estava seguindo em frente. Marina, ela disse, pela primeira vez em anos estou aprendendo o que é ser amada de verdade. O Roberto me olha como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. E como se sente? Livre, finalmente livre. No dia exato em que completou 1 ano desde nossa conversa, Beatriz me ligou. O prazo acabou. Meu coração disparou. Bia, Marina, vocês têm minha bênção, vão ser felizes. Naquela mesma noite, após 3 anos sem conversarmos, liguei para Diego. Alô? Sou eu. Silêncio do outro lado. Marina? Sim. Eu não acredito que você ligou. Podemos nos encontrar amanhã? Claro. Onde? No mesmo café onde tudo começou. Estarei lá. Cheguei ao café 10 minutos antes do horário marcado. Estava nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. Será que ainda sentia o mesmo por ele? Será que ele ainda me amava depois de 3 anos? Diego chegou pontualmente. Estava diferente, mais magro, mais sério, algumas rugas ao redor dos olhos que não estavam lá antes. Mas quando sorriu ao me ver, foi como se nada tivesse mudado. Oi, ele disse, se sentando à minha frente. Oi. Ficamos alguns momentos apenas nos olhando. Você está diferente, ele disse finalmente. Você também. Marina, Diego, antes de qualquer coisa, preciso saber, você ainda sente o mesmo por mim? Ele me olhou intensamente. Cada dia dos últimos 3 anos, você foi o primeiro pensamento ao acordar e o último antes de dormir. Então sim, ainda sinto mais. Na verdade, sinto mais. Meu coração se encheu de uma felicidade que não sentia há anos. Eu também. Ele estendeu a mão sobre a mesa e eu a segurei. Era como completar um circuito elétrico. Então, podemos tentar? Ele perguntou. Podemos. Mas então aconteceu algo que eu jamais esperaria. Meu celular tocou. E era Beatriz. Marina, onde você está? No café da Rua Augusta, por quê? Preciso falar com você urgentemente. Pode vir aqui em casa? Agora? Por favor, é importante. Olhei para Diego confusa. Beatriz quer me ver urgentemente. Vá, eu espero. Tem certeza? Depois de 3 anos, posso esperar mais algumas horas. Cheguei ao apartamento de Beatriz e a encontrei agitada, andando de um lado para o outro. O que aconteceu?
Marina, há algo que preciso te contar, algo que descobri ontem e que muda tudo. Meu sangue gelou. O que é? Você lembra daquela pasta que Diego esqueceu aqui quando se mudou? Fui devolvê-la para ele ontem e quando abri para ver se havia algo importante, ela me mostrou uma folha de papel. É um laudo médico, Marina, de 2 anos atrás. Peguei o papel com mãos trêmulas e li. Era um diagnóstico oncológico. Diego havia tido câncer de testículo, diagnosticado 6 meses antes do nosso casamento. Não entendo. Leia até o final. Continuei lendo e as palavras me atingiram como um raio. Paciente apresenta sequelas do tratamento, incluindo infertilidade permanente. Ele é estéril, Marina, e sempre soube disso. Senti as pernas fraquejarem. Por que ele nunca contou? Essa é a questão. Liguei para ele ontem, confrontei e ele me contou a verdade. Sentei, preparando-me para o pior. Ele descobriu o câncer 1 semana antes do nosso casamento. Os médicos disseram que precisaria fazer quimioterapia imediatamente e que provavelmente ficaria estéril. E ele pensou em cancelar o casamento, contar tudo, mas então lembrou que eu sempre dizia que queria ter filhos, que sonhava em ser mãe, e decidiu que não podia me fazer isso. Então ele se casou sabendo que nunca poderia te dar filhos? Pior que isso, Marina, ele se casou sabendo que mais cedo ou mais tarde teria que me contar a verdade e me perder. Foi um sacrifício programado. Senti náusea. Mas por que não contou depois, quando se curou? Porque nesse meio tempo se apaixonou por você, e aí ficou em um dilema ainda pior. Se contasse a verdade e eu quisesse continuar casada com ele mesmo assim, estaria traindo você. Se separasse de mim para ficar com você, você carregaria a culpa para sempre. Meu Deus! Marina, ele sacrificou 3 anos da vida dele e da sua para me proteger de uma verdade que eu tinha o direito de saber. Fiquei em silêncio, processando tudo. E o que você sente agora? Raiva, muita raiva. Não por ele ser estéril, mas por ter mentido para mim por tanto tempo, por ter tomado a decisão por mim. E sobre nós? Beatriz me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Marina, preciso te fazer uma pergunta e quero que seja completamente honesta comigo. Claro. Você quer ter filhos? A pergunta me pegou desprevenida. Eu nunca pensei muito sobre isso. Pense agora. Fechei os olhos e refleti. Filhos sempre foram uma possibilidade distante no meu futuro. Nunca havia sentido aquele desejo ardente que algumas mulheres descrevem. Acho que não é uma prioridade para mim. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, também não seria o fim do mundo. Tem certeza? Por que está perguntando isso? Porque Diego acha que você vai deixá-lo quando descobrir. Ele está convencido de que nenhuma mulher vai querer ficar com ele sabendo que não pode ter filhos. Isso é ridículo. É o que eu disse para ele. Voltei ao café onde Diego me esperava ansioso. Como foi? Ela está bem? Diego, precisamos conversar. Pela minha expressão, ele entendeu que algo estava errado. O que aconteceu? Coloquei o laudo médico sobre a mesa. Vi o rosto dele ficar pálido. Marina, eu posso explicar. Então explique. Ele contou tudo. O diagnóstico, o tratamento, a decisão de esconder de Beatriz, o medo de me perder se eu soubesse a verdade. Por que, Diego? Por que não confiou em nós? Por que não podia carregar vocês duas com meus problemas? Seus problemas? Diego, casamento é sobre dividir problemas. Amizade também. Você não entende. Entendo perfeitamente. Você tomou decisões que afetaram a vida de 3 pessoas sem consultar nenhuma de nós. Ele baixou a cabeça. Marina, se você quiser ir embora, eu entendo. Sei que filhos são importantes para uma mulher. Como você sabe o que é importante para mim se nunca perguntou? Ele me olhou surpreso. Você não se importa? Diego, eu me importo que você tenha passado por isso sozinho. Me importo que você tenha carregado esse peso sozinho por anos. Me importo que você não tenha confiado em mim o suficiente para dividir isso comigo. Lágrimas começaram a correr pelo rosto dele. Mas quanto a filhos biológicos, não me importo. Existem outras formas de formar uma família, se for isso que quisermos. Marina,
Diego, preciso que você entenda uma coisa. Se vamos tentar ter um relacionamento, tem que ser baseado em honestidade total. Sem mais mentiras, sem mais proteger umas às outras. Somos adultos, podemos lidar com a verdade. Eu prometo. Tem certeza? Porque já perdemos 3 anos por causa de mentiras bem intencionadas? Tenho certeza. Estendi minha mão sobre a mesa. Oi, eu sou Marina. Tenho 31 anos, sou arquiteta, não sei se quero ter filhos e estou perdidamente apaixonada por você há 3 anos. Ele sorriu através das lágrimas e segurou minha mão. Oi, eu sou Diego, tenho 34 anos, sou cardiologista, sobrevivi a um câncer, sou estéril e estou perdidamente apaixonado por você desde o primeiro dia que nos conhecemos. Prazer em te conhecer, Diego. O prazer é meu, Marina. O relacionamento não foi fácil no começo. Tínhamos muito o que conversar, muito a ser perdoado, muito a ser reconstruído. Fizemos terapia de casal, mesmo sem ser tecnicamente um casal ainda. Queríamos ter certeza de que estávamos juntos pelos motivos certos. Beatriz se casou com Roberto em uma cerimônia pequena e linda. Diego e eu fomos juntos, como um casal oficialmente. Foi estranho, mas também simbólico, um novo começo para todos nós. No discurso, Beatriz disse algo que me emocionou profundamente. O amor verdadeiro não é posse, é querer a felicidade da pessoa amada, mesmo que não seja ao seu lado. Hoje, celebro não apenas meu amor por Roberto, mas também o amor de 2 amigos muito queridos que se encontraram depois de uma longa jornada. 1 ano após nosso primeiro encontro oficial, Diego me levou para jantar no mesmo restaurante onde nos conhecemos, o Terraço. Durante a sobremesa, ele ficou nervoso, mexendo constantemente no guardanapo. Marina, tem algo que quero te dizer. Meu coração acelerou. Este ano com você foi o mais feliz da minha vida. Pela primeira vez, sinto que posso ser completamente eu mesmo com alguém. Diego... Deixa eu terminar, ele disse, sorrindo. Sei que nossa história foi complicada. Sei que machucamos pessoas que amamos no caminho. Sei que ainda temos muito a aprender um sobre o outro. Ele se levantou e ajoelhou ao lado da mesa. Mas também sei que quero passar o resto da minha vida aprendendo. Marina, quer se casar comigo? Olhei para o homem que havia amado em silêncio por tantos anos, que havia quase perdido por orgulho e medo, que havia reencontrado pela graça do perdão. Sim, respondi sem hesitação, 1000 vezes sim. Estou escrevendo esta história em meu escritório em casa, enquanto espero Diego voltar do hospital. Somos casados há 4 anos e nossa vida é simples e feliz. Ele ainda é cardiologista, eu ainda sou arquiteta. Viajamos, lemos, cozinhamos juntos, brigamos sobre qual filme assistir. Beatriz e Roberto têm 2 filhos lindos, Clara, de 3 anos, e Miguel, de 1 ano. Somos os padrinhos orgulhosos e eles nos chamam de tia Marina e tio Diego. Às vezes penso se sinto falta de não ter meus próprios filhos, mas olhando para nossa vida plena e feliz, sei que fizemos as escolhas certas. No mês passado, Diego teve uma recaída médica. Nada grave, apenas um susto que nos fez lembrar como a vida é frágil. Mas desta vez, enfrentamos juntos. Desta vez, não há segredos. A campainha acabou de tocar. Diego chegou. Oi, amor, ele diz, me beijando. Como foi o dia? Longo, mas agora estou em casa. Estou escrevendo nossa história. Nossa história? Para nossa filha. Diego para, confuso. Marina, nós não temos. Mostro para ele o papel que chegou hoje pelo correio, aprovação para a adoção. Ainda não, mas vamos ter. Ele me abraça e sinto que nossa história, que começou com tanto drama e dor, finalmente encontrou seu final feliz. Mas esta não é realmente a história de uma paixão proibida. É a história de como 3 pessoas aprenderam que o amor verdadeiro às vezes requer sacrifício, sempre requer honestidade e, no final, sempre encontra um jeito. É a história de como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa.
É a história de como o coração, mesmo quando não escolhe o caminho mais fácil, sempre escolhe o caminho certo.